Você está ouvindo Poltercast, o seu podcast sobrenatural. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Poltercast. Eu sou o Felipe Coelho, Breno Cruz, Davi Arpelo e William Fernando. Hoje nós estamos aqui com o Levi do canal Investigador Paranormal Leviatã. Boa noite, Levi, tudo bom? Boa noite, é um prazer imenso estar falando com todos vocês. boa noite. Boa noite, Levi. Um prazer. Boa noite. Então, Levi, quando foi que você percebeu que tinha um dom, que você era sensitivo? Eu percebi com aproximadamente 13, 14 anos de idade. Bem antes, eu já sentia algumas anomalias espirituais, visões, vultos, e eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí então, mais ou menos com 13, 14 anos de idade, acho que foi mais ou menos isso, eu tive uma experiência de projeção astral, que foi uma experiência fora do corpo. É uma experiência que muitas pessoas elas trabalham muito para conseguir fazer, entendeu? Elas trabalham muito no espiritismo e em outras religiões espiritualistas, elas trabalham muito para se fazer uma projeção astral, que a gente chama de projeção fora do corpo, entendeu? E comigo aconteceu assim, de uma forma bem simples, espontânea. E eu pensava que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo. Eu pensava que era um sonho, né? Mas não era um sonho. Eu estava me vendo. E eu andei pela casa, voltei, me vi, e eu comecei a chorar, porque eu imaginava que eu tinha morrido. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Invisível. Foi mais ou menos parecido com aquilo. Ele saiu do corpo, só que no caso ele estava quase em coma. Ele saiu do corpo e se perdeu do corpo. E ele estava procurando o corpo dele. Então, de repente, ele encontrou o corpo dele ali, numa pedreira de cachoeira, não é? E aí ele então começou a chorar, achando que não voltaria mais para o corpo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, entendeu? Mas assim, antes dessa experiência, eu sempre, desde quando eu me entendi como gente, que eu comecei a raciocinar mesmo como uma pessoa, que criança é criança, mas quando você consegue mesmo raciocinar, a partir dos 12 anos, eu sempre despertei também o interesse pelo sobrenatural, e essa projeção astral aí foi, vamos dizer que, o ponto X, né, da gente ter iniciado. Eu tenho uma curiosidade sobre isso, Levi. Quando a gente fala de projeção astral, né, a gente tem muitos relatos, da grande maioria, em hospital, né, em mesa de cirurgia, principalmente, né? Aí você acha que isso pode ser porque naquele momento eles realmente estão na transição entre a vida e a morte? Então, eu acredito plenamente que pode ser sim, certo? Porque, inclusive, eu vou até aqui ilustrar como você deu a ideia de hospital na mesa de cirurgia, não é? As minhas referências bibliográficas não são só filmes, não é? Mas é porque os filmes eles são muito bem feitos nessa área, não é? de espiritualidade. Tem um filme chamado Linha Mortal, não é? Ele foi relançado agora novamente com aquela mesma atriz do Diário de um Vampiro. Foi relançado esse filme agora, na versão moderna. Tem ele da década de 80 e tem ele agora, a versão moderna, parece que 2016 ou 2017 foi lançado. Muito bom. E são parece que 5 jovens acadêmicos de medicina, e eles resolvem tirar justamente essa certeza aí que você está falando. Eles se colocam em coma, o chamado coma induzido, não é? E por alguns instantes eles entram em coma, e eles têm uma experiência fora do corpo, entendeu? Então, assim, na mesa de cirurgia também eu acredito que isso acontece, viu? Já vimos relatos de pessoas que assistiram a cirurgia toda, mas também tem outra questão também que se parece com isso, que é o despertar inadvertido. É um fenômeno muito raro, também tem um filme que a pessoa quiser assistir pode assistir, chamado Awake, A Vida por um Fio. Né? Já assistiu, né? Então, às vezes se confunde. Exatamente, às vezes se confunde, mas não é. Tá legal?
Entendi. E pode acontecer assim de forma como se fosse um sonho, porque, por exemplo, no meu caso, eu tive uma cirurgia faz 4 anos, mais ou menos, e na hora que me colocaram, eu acho que foi no momento pós-cirúrgico, eu me vi levantando da maca e olhando ao redor várias pessoas na maca, né, dormindo, né, pelo efeito da anestesia. Acredito que era UTI, né? Só que naquele momento eu estava realmente com a sensação que estivesse sentado. Só que depois eu deitei e voltei a dormir. Então até hoje eu não sei se foi real, se foi um sonho. Isso pode acontecer e a gente pensar que tenha sido um sonho. É o mais comum é acontecer e a gente achar que foi um sonho. No teu caso aí, eu tenho certeza que foi uma experiência fora do corpo, entendeu? Um Uhum. fenômeno muito lindo, né? Que a gente não deve ter medo, viu? Interessante. Isso seria uma experiência quase morte, uma EQM? Sim, sim, seria mais ou menos isso, uma experiência quase morte. Inclusive tem até um caso de um neurologista, parece que americano, que deu um depoimento no Fantástico, entendeu? Um depoimento no Fantástico que teve uma experiência parecida com essa aí. E ele falava que ele era ateu, cético, não acreditava em nada. Neurologista, cirurgião, neurologista, cientista, assim, dificilmente vai ser alguém que vai acreditar nessas coisas. Mas ele disse que quando ele passou por essa experiência aí também, que foi uma experiência quase morte, não é? ele, ele não conseguiu explicar com tudo que ele tinha estudado na medicina, na área dele de neurologia e neurociência, e ele disse que não tinha como outra explicação a não ser essa explicação espiritual, entendeu? E você, né, disse que é sensitivo. Eu tenho uma pergunta, curiosidade. É, Sim, Existem pessoas que são capazes, né, de ver, no caso, espíritos, né? E existem isso. pessoas que são capazes apenas de sentir, né? Isso, a pessoa sente a presença, não consegue ver, mas sente que tem algo ali perto delas, não é isso? Exatamente, porque o sensitivo, ele pode ser definido ele tem muitas abrangências, né? Ele pode ser o sensitivo de ver, de se comunicar como médio também. Ele pode ser o de vidência, ele pode ter a vidência, prever o futuro, ele pode ter de saber onde está uma coisa, entendeu? Eu não partilho de nenhum desses dons aí. O meu dom é só de ver espíritos, os espíritos. Eu vou a um Hum. cemitério e os vejo. Eu vou a um local de um trágico acidente e eu os vejo. E também a capacidade de ver entidades, outro tipo de espíritos em qualquer lugar, não é? Claro que isso sempre acontece, principalmente em cemitérios e lugares de mortes e tragédias. Em hospitais também acontece bastante, entendeu? Mas nos lugares de tragédias e mortes e também no cemitério são os principais lugares, entendeu? Então, assim, o meu dom da sensitividade é mais para ver. Eu não tenho o dom da vidência, da vidência no caso de ver o futuro, de Uhum. descobrir o que tu mais gostas, o que tu fez na semana passada, onde você escondeu uma coisa. Aí já não é o meu dom, entendeu? E você consegue se comunicar com eles também, né? Sim, sim, a gente se comunica. Inclusive, eu tenho um vídeo de uma investigação paranormal, que quando eu comecei a fazer a investigação paranormal, eu comecei de uma forma que foi muito desafiadora, porque eu não usava aqueles equipamentos, né? O K2, Spirit Box e outros equipamentos, acessórios. Eu não usava nem lanterna. Eu simplesmente eu ia no local e era uma investigação paranormal sensitiva. O certo seria chamar mesmo investigação sensitiva, não era nem paranormal. Mas acaba sendo paranormal, né? Então, nessa investigação, que é Perdido no Além, que está lá no meu canal, eu entro em contato com ele somente com minhas capacidades sensitivas.
Aí no vídeo Perdido no Além é que eu entro em contato com ele também com os equipamentos, entendeu? Entendi. Só ia perguntar se no começo ele não. A primeira vez que ele chegou a se comunicar, né, a ver a presença de um espírito, ele não sentiu medo. Qual foi a reação dele? É boa pergunta, viu, Breno? Sim, eu tinha muito medo, cara, eu tinha medo demais, tu nem imagina. Eu era um cara super medroso para isso, entendeu? Mas assim, eu tive que pesquisar, né, até complementando, né, aquela pergunta lá, que a resposta talvez não ficou tão completa, mas assim, eu tinha muito medo, então assim, o que me afastou o medo foi pesquisa. Eu comecei a pesquisar justamente porque eu estava com medo, então eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás. E, Breno, na minha época, uma época que não foi tão privilegiada. Hoje você tem tudo na internet do computador. Na minha época eu não tinha não tinha computador, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha o YouTube. Eu sempre falo no meu canal que, olha, eu comecei a fazer investigação paranormal, não existia nem rede social, nem internet, entendeu? E, enfim, eu tinha muito medo, então eu comecei a pesquisar em livros, comprar livros, tinha que recorrer à livraria, né? Eu comecei a comprar livros e também fui ler Bíblia para saber qual era a posição da Bíblia, porque quer queira, quer não queira, a gente nasce num ambiente cristão, religioso, e também fui saber a opinião da Bíblia sobre isso. E tudo isso tinha base, então foi onde eu descobri que realmente eu não precisava ter medo, mas eu tinha que conviver com isso, tá bom? Ah, legal. E você disse que no começo tinha medo e tudo mais. E teve algum caso que te causou mais medo? Esse caso está em vídeo, está no seu canal? Ah, certo. Já relacionado à investigação, hoje em dia, relacionado à investigação, o único medo que me causa é somente de eu ser surpreendido por algum marginal em algum lugar que a gente vai. Por exemplo, a investigação do Galpão e a Casa dos Sete Espíritos, né, que está como a Casa dos Sete. A gente evita botar um tema um pouco mais pesado, porque o YouTube censura, não é? Então, assim, nesse vídeo, o único medo que eu tive foi de ser assassinado, espancado, porque chegou uns motoqueiros lá no galpão e a gente achava que eles iam nos assaltar, mas não, é porque o galpão ele fica no meio de um matagal e tinha uma trilha que dava acesso ao outro lado da pista, né? Eles iriam andar 2 quilômetros se ele fosse pela pista, e questão de 200 metros, se ele conseguir 200, 300 metros, eles conseguiam atravessar. Então era só isso, uma trilha, mas aquilo ali ligou uma luz de alerta para a gente ter muito cuidado, porque o único perigo que eu tenho medo é somente de ser surpreendido por marginais. Mas do sobrenatural eu não consigo ter medo, não. Eu já tentei ter medo, mas eu não consigo ter medo. Inclusive, eu tive sozinho, né, no dia de finados, mais ou menos 10h30, 11 horas da noite, sozinho, tá? No cemitério mais assombrado aqui da cidade, fazendo a investigação paranormal para o dia de finados. Essa investigação foi publicada 2 dias atrás. A Mulher do Cruzeiro, né? Foi a Mulher do Cruzeiro, o nome da investigação, está no canal. E eu ficava no meio do cemitério, 11 horas da noite, e eu olhava para um lado e para o outro e disse, rapaz, eu não consigo ter medo. É isso, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. É, me disseram que a igreja ela é mais conturbada que o cemitério. Você acha que isso é verdade? Certo, é muito interessante. Eu já vi pessoas também comentando isso. Não me recordo onde, mas eu já vi esses comentários. Veja bem, a igreja, ela é um lugar de muitas manifestações espirituais. A Sim. igreja, sem dúvida nenhuma, ela vai ser um local de muita conturbação espiritual, sim, porque lá também tem espíritos presos, tem os demônios, eles andam por lá, né? Porque veja bem, a igreja é a casa de Deus, o demônio não entra. Isso é Hum, mito. O demônio entra sim na igreja. Então a igreja tem os demônios que querem muitas vezes
atacar os fiéis, é uma guerra espiritual. Mas assim, eu só não concordo que é mais do que o cemitério, entendeu? Eu não concordo. Mas assim, faz muito sentido também a igreja. Inclusive eu tenho uma investigação na igreja, investigação 24, a paróquia. E lá teve manifestação claríssima, inclusive pronunciou meu nome, acho que foi na igreja que pronunciaram meu nome, entendeu? Mas você tem alguma teoria assim sobre isso? Porque as pessoas têm essa crença, né? Porque normalmente em cidades do interior as pessoas têm muito disso, né? De que o cemitério é um local mais calmo, né? E menos assustador do que a igreja, né? Ah, certo, beleza. Então ficou incompleta mesmo a resposta. A igreja é o seguinte, a relação dela é o seguinte, eu vou primeiro falar a relação da igreja, depois eu vou falar a relação do cemitério. O lance da igreja é porque a igreja tem missa de sétimo dia, a igreja tem as missas para finados, não é isso? Tem as missas para as pessoas que morrem, para os falecidos. Isso são conexão de energias. E também na missa tem velório. E o velório, ele é mais... durante o velório, viu? Ele é mais conturbado do que o próprio cemitério, porque o cemitério às vezes tem às vezes no cemitério tem como é que se diz, o velório na capela do cemitério, mas às vezes não tem. A maioria não é na capela do cemitério, a maioria é em casa ou em igreja, não é o velório, não é porque certo? no local ali as pessoas estão tristes, né? Então elas concentram mais uma energia ruim, né? No caso, pode ser isso? Também tem isso, mas o principal motivo é que quando está tendo um velório, existe uma separação, aliás, uma separação não, o véu se abre, o véu que separa o mundo espiritual e o mundo dos vivos, né, que é o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quando está acontecendo um velório, pronto, ali tem uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos. A conexão está aberta, pronto. Assim como a conexão está aberta entre nós aqui, não é? Agora há pouco a conexão estava fechada, não era isso? Aí você me ligou, aí a gente está aqui numa ligação, conexão está aberta entre nós aqui. Então o velório é isso, existe uma conexão aberta entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os portais estão abertos. Por isso que antigamente as pessoas tinham a tradição de tapar os espelhos, porque os espelhos também são portais, são pequenos portais que podem dar acesso, viu? Então, aí, com relação à igreja, esta é a teoria, né? Você perguntou qual era a teoria, essa é a teoria, né, em relação à igreja. Com relação ao cemitério, acho que é bem fácil de explicar, porque o cemitério, muitos espíritos que se perdem, eles ficam presos nos cemitérios. E o cemitério também ele tem as falanges. Quem são as falanges? São grupos de entidades. Tem os guardiões, tem o povo da porteira, e tem os espíritos que ficam perdidos ali, porque nem todos os espíritos que estão ali, eles encontraram a paz. E muitas vezes eles sofreram num determinado local, morreram numa pista, eles às vezes não ficam na pista, eles acompanham o corpo do velório até o cemitério, e lá dos cemitérios eles ficam lá perdidos. Muitas vezes ficam perdidos na casa, na residência, por isso que tem a casa assombrada, entendeu? Ô, Levi, Pois não. alguns anos atrás eu li um livro, não sei se tu conhece, chamado Guardião da Meia-Noite. E ali naquele livro eu vi que tem algumas entidades que são bem violentas. Alguma vez tu já se deparou numa situação, numa investigação paranormal de encontrar uma entidade que fosse violenta, assim, que agiu de forma violenta contigo? Ou tentou te causar algum dano? Sim, sim. No cemitério macabro, né, eu fui fazer uma investigação no cemitério macabro, e o cemitério macabro ele tem uma coisa muito interessante. É a investigação 14, viu? Investigação 14,
do canal do Investigador Paranormal Leviatã. Então é o seguinte, ele tem uma coisa muito curiosa com ele, o cemitério macabro. O que é? Quando você vai entrando no cemitério, aqui na minha cidade a temperatura é 40 graus à noite. Agora nós estamos com 40 graus aqui à noite, muito quente, não é? Você vai entrando no cemitério e você está sentindo o calor de 40 graus, mas chega um determinado momento, um determinado trecho do cemitério, que a temperatura cai, cara, inexplicavelmente, vai para 15 graus, entendeu? E quando a gente cruza essa divisão de temperatura, quando eu cruzei essa divisão de temperatura no cemitério, uma entidade, certo, que eu não consegui identificar, mas era uma entidade muito poderosa, ela quis impedir a minha entrada no cemitério, até o cruzeiro, eu estava indo até o cruzeiro. E eu não tinha prestado atenção, mas eu estava quase em cima de uns rituais, praticamente. E essa entidade, ela quis me atrapalhar. E ela imprimiu uma força muito forte, que o câmera passou mal, chorou, e eu tive, naquele momento, que fazer um exorcismo em latim. Tive que lembrar, fazia tempo que eu não usava o latim, tive que lembrar ali rapidamente e fiz um exorcismo em latim umas 2 vezes. Foi então que ela se afastou. Então, assim, esse gravado, esse foi o mais tenso, né? Teve outros que aconteceu que na época não foi a época hoje das máquinas, dos celulares digital, dessa fartura toda de tecnologia. Os outros que teve, que eu fui arremessado de um lado para o outro, quase enforcado, e esses outros acontecimentos, infelizmente eles não foram registrados, porque era na época da brilhantina, e na época da brilhantina não tinha a tecnologia que nós temos hoje para filmar, não é, gente? Aí, mas tem aí o do cemitério macabro que dá. Tem muitas coisas que eu ainda não falo, que vai ser para um futuro livro que eu estarei lançando, mas para me lançar esse livro, eu tenho um objetivo de chegar pelo menos a 50 mil inscritos. Olivia, Pois não. que tipo de entidade ela consegue interagir no nosso reino, no reino físico? Tipo esse que tentou te enforcar? E igual que lá da Fazenda Assombrada, lá que você fez o vídeo, que alguma entidade consegue arrastar aquela corrente. Que tipo de entidade consegue interagir no nosso mundo? Veja bem, qualquer espírito, quando eu estou fazendo a investigação paranormal, o que é que eu digo? Olha, se você tiver aqui, projete uma energia que seja capaz de oscilar o K2. Porque se o espírito, ele quiser projetar, ele projeta. Eu não sei se vocês já assistiram, não sei se é da época de vocês, que vocês são bastante jovens. Eu, apesar de ter um rostinho de 19, mas eu não tenho, não. Já tenho mais de 30 anos, viu, pessoal? Mas eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Ghost, do Outro Lado da Vida. Sim, Já, né? Famoso. Não sei se vocês se lembram que o Patrick Swayze, acho que é esse o nome, né? Ele está como um espírito perdido. Ele tá como um espírito perdido. Parece que numa estação de trem. Aí ele vê um outro espírito perdido chutar um balde, parece. Aí ele vai atrás desse espírito. E ele pergunta: como foi que você fez isso? Porque ele queria se comunicar com a namorada dele, né? Esse filme é um exemplo muito clássico mesmo de espíritos perdidos. Aí o cara vai ensinar para ele, o outro espírito perdido, que ele tem que se concentrar bastante, tem que ter muita vontade, muita força de vontade. E ele então consegue fazer isso, ao ponto disso passar a ser uma coisa comum para ele, né? Uma coisa bem, bem simples para ele. Então, assim, todo espírito tem essa capacidade. Entidade também tem, porém as entidades, elas trabalham mais de acordo com os guias dos pais de santos, entendeu? Trabalham mais de acordo com os guias dos pais de santos. Por exemplo, uma entidade é contratada para fazer, ou eu falo contratada, né? Mas contactada, vamos usar essa expressão, para fazer uma demanda, um trabalho. Então, assim, existem as entidades que são responsáveis para fazer isso. Então,
Isso é a realidade, viu? Quer querer, não estou aqui fazendo intolerância religiosa. A gente sabe que tem religiões que usam a magia para fazer o mal, a gente sabe disso. E tem aquelas entidades que são responsáveis para fazer isso. Agora tem um equilíbrio. Tem que ter o porquê, a razão, a força do Pai de Santo, a relação dele com essa entidade. Beleza? Então, com relação às entidades, tem que ter uma relação muito forte, né? Do Pai de Santo com essas entidades, para ela fazer um trabalho e a demanda funcionar. Porque trabalhos funcionam, a gente sabe disso. Agora, o outro ponto é que eu, particularmente, amigos, né, eu acredito na existência do demônio, certo? Eu não sei, eu acho até que vocês iriam fazer essa pergunta, mas eu já estou aqui adiantando, né? Porque eu acho que está relacionada. Porque, veja bem, eu acredito que existem as entidades das religiões, que aí são outras coisas. Existem os espíritos perdidos, que são os espíritos das pessoas. E eu acredito que existe um terceiro, que é quem? Que são os espíritos malignos, que são os demônios. Eu, particularmente, eu acredito no demônio. Agora, a religião espírita, a Umbanda, eles não acreditam em demônios. Por exemplo, a Umbanda acredita que, mais ou menos, não vou dizer o equivalente, mas quem poderia fazer o papel, mais ou menos como se fosse o papel do demônio, seria os quiumbas, não é? E já o Espiritismo acredita que quem faria o papel que a gente diz que é o demônio seriam espíritos obsessores. E já o cristianismo acredita que não. Quem faz o papel mesmo mal, maligno, é o próprio demônio, entendeu? Eu queria assim que tu explicasse, por exemplo, que, vamos supor, na Umbanda, né? Que é um dos principais exemplos que a gente tem como espírita. Deixa eu puxar aqui um aleatório. As pombagira, né? Que eles conseguem lá chamar. Muitas pessoas acham que é uma entidade específica, mas eu conversando com uma pessoa estudiosa do caso uma vez, ela me disse que não, que é uma espécie de chamar aquela certa entidade. É isso? Você podia explicar melhor como é que funciona? Sim, com certeza. Olha, veja bem. Vou te dar o exemplo da pombagira e da pombagira. Veja bem. A entidade, ela não é onipresente. Onipresente é só Deus, ou seja, onipresente que está em todos os lugares, entendeu? Assim como o espírito também não. Por mais que a entidade ela se movimente de uma forma sobrenatural rápida, mas ela não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Por exemplo, meia-noite, nós temos milhares de cemitérios, milhares de encruzilhadas. A mesma pombagira não vai estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, meia-noite, em todos os lugares do mundo. Entendeu? Então é o seguinte, como é que se explica isso? São as falanges. São falanges, são grupos de entidades. São milhares de entidades pombagiras com essa nomenclatura pombagira. Pombagira sete saia. Porque assim, veja bem, tem a pombagira sete saia e tem uma pombagira da encruzilhada. Só tem uma encruzilhada no Brasil? Não, no mundo todo tem milhares de encruzilhada, entendeu? Então são milhares de entidades também com a mesma função, com o mesmo nome. Mas só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Essa nomenclatura de pombagira, eu sei ao certo que é da religião Umbanda e de algumas religiões de matriz africana. Eu sei que é da Umbanda, agora eu não sei se é o mesmo do Candomblé, entendeu? Mas da maioria das religiões brasileiras de matriz africana são essas entidades aí, viu? Porque toda religião tem suas entidades, entendeu? Sim. E muitas vezes são até a mesma entidade, só muda os nomes. Isso, exatamente. Do mesmo jeito, já que a gente está nessa questão, do mesmo jeito são os demônios, não é isso? Veja bem, quando o pastor evangélico, né, está dizendo que está expulsando um demônio, aí ele diz assim, quem está aqui é o demônio X, só dá um nome aqui, por exemplo. Aí ele aí o cara diz assim, poxa, mas o demônio, vamos dizer, Azazel está aqui e está lá nos Estados Unidos, está na igreja lá da esquina, está em toda esquina. Sim, é porque são vários, como se fossem falanges, entendeu? São vários com a mesma nomenclatura,
entendeu? Mas no caso aí os demônios, né? Pelo menos em livros, né? Que eu já cheguei a ler, eles, pelo menos em livros, eles não especifica, né? O demônio em si, por exemplo, Azazel, em um só, né? Como fosse aquele lá que fosse só ele, não fosse um grupo de entidades, entendeu? Mas na realidade não é bem assim, né? Você tá dizendo. Não, tá certo. Do jeito que tá nos livros, tá certo. Tem o Azazel, tem o Asmodeus, Asmodev, tem é, tantos, né? Belfegor, Beelzebub, tem muitos outros, né? É porque são muitos nomes, certo? São muitos nomes. É, tem os 72 demônios também da Goétia de Salomão, parece que, não vou dizer da Goétia, né? Vou dizer os 72 demônios, parece que são 72 que Salomão catalogou num dos seus livros. Eu falei Goétia, perdão, não é isso. Ele tem 72 demônios que ele catalogou nos seus livros. Tem demônio que a gente não sabe nem que existe. Pazuzu. Pazuzu a gente achou conhecido por causa do filme O Exorcista. Aí na série Constantino, na série O Exorcista e no filme O Exorcista fala muito Pazuzu. No Constantino também fala no Pazuzu. E aí também tem esse outro que Valak, agora do filme, da Freira. Todos eles estão nos 72 demônios catalogados por Salomão. Então, sim. Só que assim, o que eu quis dizer é o seguinte, ó, veja bem. Por exemplo, quando você pertence a uma empresa, não é isso? Um grupo corporativo, aí você vai para uma conferência, você representa a empresa, não é isso? Você representa a empresa, você não está representando você está representando a empresa. É como a seleção brasileira de futebol. A seleção brasileira de futebol, ela é o Brasil? Não, ela representa o Brasil, entendeu? Então tem o demônio pode estar aqui, vários demônios em todos os lugares, representando os seus principados, que têm seus principados, viu? É como se fosse a horda, né? Isso, uma ordem, exatamente. Entendi. Do mesmo jeito são os anjos também, entendeu? Os anjos também são da mesma forma? Sim, os anjos são da mesma forma, ó, os anjos. Tem vamos dizer que tem Uriel, Uziel, Uriel, tem o anjo Gabriel, tem o arcanjo Miguel, entendeu? De acordo com a angelologia, só tem 2 arcanjos, que é Miguel e... Não, tem 3 arcanjos, Rafael, Miguel e Lúcifer. São os 3 arcanjos, pelo menos catalogado, não é? Eu lembro desses 3, né? Ao certo eu lembro desses 3. Só que eles também, quando eu digo assim, são da mesma forma, eu quis dizer assim, que eles são organizados também em principados, né? Em hortes, não é isso? Em arcanjos, serafins, cada um tem a sua organização. Aí, assim, eu te pergunto, viu? Vocês de repente me perguntam, poxa, então só existem os demônios que estão catalogados em livros? Não existe demônios que ninguém sabe nem o nome, porque, como eu acredito na existência do demônio, e a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu com 1/3 parte dos anjos. Isso pode ser incontáveis anjos, incontáveis, que viraram demônios. Então, assim, a gente só conhece os que se deixaram conhecer por nome, entendeu? Sim. Ô, Levi, tu também é demonologista, né? Sim, sou demonologista. Eu gostaria de saber como é que é a preparação para exercer essa função. Certo, legal. É claro que não é uma coisa assim regulamentada, né? São, vamos dizer que são práticas, vamos dizer assim que são práticas, mas está valendo tua pergunta, né? Como é que a gente se considera, né, um demonologista, né? Primeiramente, demonologista você tem que ter muito conhecimento a respeito dos seres demoníacos, né? Você tem que saber como que eles se organizam, quem são eles, como eles atuam, como eles trabalham, não só numa fonte, mas em várias outras fontes, entendeu? E a preparação primeiro vem do conhecimento, muito conhecimento. Eu até digo para as pessoas
que estão aventurando aí na área de investigação paranormal, que para mim o investigador paranormal ele tem que ter em primeiro lugar conhecimento, depois um preparo espiritual. Então assim, o conhecimento, a gente adquire esse conhecimento, né, através de bons livros, né, nunca ignorando nenhuma religião, mas respeitando, ouvindo e levando em consideração todas as religiões, porque todas as religiões ela tem uma forma de ver o mal diferente, entendeu? O cristianismo é que tem mais essa questão, o cristianismo e o islamismo também acreditam no demônio. Então o demonologista ele parte do conhecimento. Aí, assim, a minha maior formação na área de demônio é relacionada à teologia. Eu estudei teologia, me formei em teologia, nos institutos religiosos das igrejas, me formei em teologia, né, tenho um diploma de teologia, todo o meu trabalho na área religiosa foi voltado para a demonologia, meu TCC na área teológica, na área artigo, todo estudo sempre voltado para a área da demonologia. Então, o demonologista, ele é o cara que se dedica a estudar os demônios, entendeu? O preparo parte daí, viu? Só a gente tá interrompendo um pouco, Levi. Isso é Sim. interessante, até porque os meninos, quando me apresentaram você, né, eles falaram, ele faz exorcismo. Então eu até perguntei com os meninos. Então ele é teólogo, porque até onde eu sei, né, as pessoas que têm o conhecimento para fazer esse tipo de prática, normalmente são pessoas que são formadas em teologia, né? Tem um conhecimento. Não sei, vamos perguntar. Então tá, tá a certeza. Então, já respondi uma pergunta que já ia fazer, né? Isso. Sim, eu tenho formação na área teológica, estudei hebraico, grego, estudei latim, entendeu? É aquela coisa, é como eu não tenho uma pronúncia fluente nem do grego, nem do hebraico, nem do latim, mas a gente arranha. Agora sim, são línguas que você acaba não praticando e você acaba esquecendo alguma coisa. Logo que hebraico é difícil demais, cara, tu nem imagina. O grego até que ainda vai. Agora, uma coisa que você falou, que eu achei interessante, essa questão das religiões. Algo que eu já percebi é que a história de cada religião meio que ou se complementa, aquela história é um pouquinho de cada, ou se trata de uma mesma história, mas de um olhar diferente. Tu pode confirmar isso? Realmente é exatamente isso aí que você falou. A maioria das religiões, eu acho que eu vou arriscar aqui dizer, praticamente todas as religiões, como você falou, ou elas se complementam, ou elas vêm de outras, ou elas pegam uma coisa diferente da outra, explica diferente, um pouco diferente, Sim. com um olhar diferente, mas é praticamente a mesma coisa, né? A própria religião cristã, Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem. Já tem histórias da Grécia de deuses como Osíris e, se não me falha a memória, que outros deuses também que tiveram um nascimento semelhante ao de Cristo. Aí você começa a ir exatamente no que tu falou, né? Uma história parecida com um olhar diferente. O judaísmo, a origem do judaísmo, ao certo, não se sabe, mas acredita que pode ter vindo também grande parte dele dos suméricos. O cristianismo, inegavelmente, vem do judaísmo. O islamismo vem das duas, ou do judaísmo ou do cristianismo. São essas três maiores religiões, elas são primas. Então é o que você falou mesmo, uma vem da outra. As religiões de matriz africana, o espiritismo, todas elas têm textos bíblicos que apoiam suas práticas, entendeu? Então, a maioria das religiões, elas rodam, mas elas são mais primas do que a gente se imagina. Interessante. É confirmado isso, você pode ter certeza. Por mais que algumas... Olha, eu posso só te dar aqui um exemplo? Veja bem, as pessoas falam que as religiões de matriz africana, as religiões de matriz africana, elas não são de Deus, porque uma religião que pega uma galinha, corta a cabeça, pega um bode, corta a cabeça e sangra ali, isso não é coisa de Deus, está se vendo que não é coisa de Deus. Mas o judaísmo tem práticas
muito mais pesadas com sacrifício de animais do que as religiões de matriz africana. Na própria Bíblia está falando lá de vários sacrifícios de animais. Deus pede para sacrificar cordeiro. Ah, mas o cordeiro simboliza Cristo. Pior ainda, é um sacrifício de um animal simbolizando o Cristo. Pior ainda. Aí os evangélicos querem discriminar uma religião por ter uma prática dessa forma. Gente, por favor, na história, até hoje o judaísmo tem práticas assim. Quando pediram para fazer lá o templo, o tabernáculo, o ritual de sangue era muito grande. Pega o sangue, mata o cordeiro, sacrifica o cordeiro e salpica o sangue dele no altar todinho. O que é isso, gente? Ritual de sangue. Aí os caras vêm falar das religiões de matriz africana, por favor, né? É porque, no caso, não está envolvida apenas a religião, também tem muito a ver com a cultura, né? Culturas diferentes enxergam a religião de forma diferente, né? Então, exatamente, tá tudo relacionado à cultura. Isso, como o Brasil é laico, né? Mas o cristianismo aqui, né, impera. E, querendo ou não, as pessoas crescem com essa cultura do cristianismo, né? Até por ser a maior, não é? E acaba prevalecendo. Acaba sendo uma religião predominante, não oficial, Sim. mas predominante. É como você falou mesmo, viu? Você falou agora há pouco tempo sobre anjos e demônios é como se fosse uma empresa. E eu vou ligar isso a uma pergunta que a gente elaborou para você. Você já fez consultoria já foi chamado para fazer consultoria em algumas empresas? Legal, legal. Ótima pergunta. Sim, eu já fui em algumas empresas, não muito, né? Eu sou mais chamado por pessoas mesmo, viu? Mas eu já fui em umas 2 empresas onde a pessoa, ela não era bem assim uma grande empresa, mas a pessoa ia abrir um empreendimento, aí disse que nesse local que ela queria abrir um empreendimento, nada tinha dado certo. E aí nós fomos lá, sim, fazer fizemos uma análise espiritual lá, fizemos a limpeza espiritual do local. Então, assim, em relação à consultoria empresa, foi dessa forma, viu? Não teve mais outra coisa mais adiante, não. Foi mais no local que eles iam alugar ou comprar, a gente foi lá e fez a limpeza espiritual do local e abençoou o local, benzeu, consagrou e de maneira que deu certo, entendeu? Ô, Levi, algum tempo atrás eu estava vendo algumas reportagens e eu vi que em alguns países da África acontece bastante disso de eles fazerem sacrifício, digamos, algum tipo de sacrifício humano, e no caso para construir um prédio e soterrar aquela pessoa ali. E eu já ouvi falar também de casos que algumas empresas acontecem, já ouvi falar de casos obscuros de empresas que fazem isso, de emparedar uma pessoa sacrificar e emparedar uma pessoa na parede, alguma coisa desse tipo assim. Tu já alguma vez já se deparou com algum caso assim de alguém ter comprado um apartamento e ter alguma entidade ali ou num local onde é que alguma entidade, alguma pessoa morreu naquele local, foi feita alguma coisa parecida com isso? Olha, desse caso aí de a pessoa descobrir que alguém foi emparedada no próprio apartamento, na própria empresa, eu nunca me deparei com isso, não. Digamos que os feiticeiros aqui do nosso país, eles são um pouco mais light do que os da África. Na África, né, tu fez um exemplo legal. Na África é muito cruel essa questão de sacrifício humano. E o sacrifício humano ele é totalmente reprovado por Deus, né? Eu tenho isso pela história bíblica, né? Nem no judaísmo, nem no islamismo, aliás, no judaísmo e nem no cristianismo, Deus aprova o sacrifício. Até mesmo no islamismo, que você vê eles lá, o homem-bomba, ali não é um sacrifício humano, para eles não é apenas cumprindo uma missão. Porque o sacrifício humano é quando se faz um ritual e diz que vai sacrificar aquilo em prol, não é, de um pacto com Deus, com o além. E o islamismo não. Para o islamismo, quando eles fazem esses ataques terroristas,
eles só estão defendendo a própria crença deles, né? Como aquelas guerras que tinha antigamente entre o rei Davi e os assírios, Sansão e os assírios. O que acontece ali o que aconteceu ali é praticamente a mesma coisa que acontece hoje ainda com o islamismo. Só que o islamismo ele não evoluiu mentalmente para entender que aquilo não é mais necessário. Mas os caras acreditam que é necessário, né? Então, assim, esse tipo de sacrifício aí mesmo só na África. E de antemão, já que você falou numa coisa muito importante, que é essa questão de sacrifício, ficou até incompleto, agora vai completar. Qualquer tipo de sacrifício humano, gente, é uma coisa extremamente reprovada, viu? Isso Deus não se agrada. Qualquer pessoa que se diz religiosa, que faz sacrifício humano, ela não é um religioso. Ela é um fanático, doente e assassino, certo? Não podemos admitir jamais esse tipo de prática. Com animais, existe, eu não sei se, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Que com animais existe aí uma controvérsia entre as religiões de matriz africana com os ativistas, né? Os ativistas da causa dos animais, que acreditam que é uma maldade, aquela coisa toda. Mas assim, eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas assim, eu acho que eles estão fazendo algo religioso, não é por maldade. Eu acho que o que não vale, eu acho que o que não pode ser é por maldade, entendeu? Porque até onde eu vi a discussão entre eles, o problema era que era por maldade, não é? E um dia desse eu vi uma mulher que não era nem de religião nenhuma cortar a pata de um cachorro, acho que vocês viram, só por cortar. Já vi. Isso, já viu, né? Isso é uma Muita maldade. Eu nunca esqueci isso, né? Isso é uma maldade. Agora, naquele caso ali, não. Até porque os animais que são sacrificados geralmente é um bode, um carneiro ou até uma galinha, entendeu? E já são animais que a gente sabe que também não deve sofrer, mas eles alegam que não tá sofrendo, é um ritual da religião Mas deles. Mas são assim, animais que isso não. nós mesmos matamos, né? Para se alimentar, então. Pronto, o grande exemplo que você deu. Nós mesmos matamos para nos alimentar. Qual é a diferença? A diferença é porque não comeu, talvez seja pior ainda comer, não é? Uhum. Porque tem aquele ditado, eu vou te matar e comer. É pior ainda, não é? Então, assim, talvez seria pior, não sei. Agora, sim, essa briga não é minha, né? Porque eu não faço sacrifício de hipótese alguma, não mato nem animal para comer, porque eu não tenho. Como já os que mataram, mas eu mesmo não faço isso não, viu? Quem é que é a tua principal inspiração? Quem é que foi a pessoa que tu tomou como referência quando tu começou a trilhar essa jornada de investigador paranormal ou de demonologista? Essa pergunta foi mesmo bem sugestiva, cara, bem legal. Sabe que gostei mesmo. Eu gostaria de um dia alguém me perguntar isso para me responder, né? Então vamos lá. A minha maior inspiração vocês não vão acreditar, entendeu? A minha maior inspiração vocês não vão acreditar. Mas assim, eu vou explicar porque é a minha maior inspiração, tá? Mas também vai ter a segunda inspiração em termos de investigação e em termos de conhecimento. Vamos lá. A minha maior inspiração foi o Padre Quevedo, entendeu? Aí vocês, poxa, mas o Padre Quevedo desacredita de tudo, isso, então, Sim. foi assim, é por isso que eu disse, eu preciso explicar, Bem controverso, né? Pois é, eu preciso explicar, senão não vai ter como entender, né? Por que o Padre Quevedo? Pela questão do conhecimento, da inteligência, e uma coisa importante, ele tinha uma coisa muito importante com ele. Ele fazia o seguinte, ele queria separar o fenômeno autêntico dos fenômenos que não eram autênticos. Ele queria fazer essa separação, essa é uma grande proposta dele. Ele desacreditava em tudo,
mas ele acreditava que existiam os fenômenos, mas eles acreditavam que os fenômenos eles não eram paranormais, eles tinham explicação física. Então, assim, no termo de conhecimento, de querer mostrar a seriedade, de querer mostrar, de querer valorizar o fenômeno, o conhecimento parapsicológico, claro que a inspiração vem dele, entendeu? E com relação assim, à inspiração de investigador mesmo paranormal, o investigador paranormal, na verdade eu não tenho, né? Por quê? Porque quando eu fui lançar o canal, eu não ia colocar esse nome investigador paranormal. Eu ia colocar sensitivo Leviatã, ou eu iria colocar pesquisador paranormal, certo? E então eu vi que a questão da investigação paranormal, esse nome investigador paranormal, investigação paranormal, ela estava muito em ascensão. Eu disse, não, como vai dar tudo praticamente na mesma coisa, eu vou colocar investigador paranormal. Ainda comecei a botar assim, Leviatã, investigação paranormal. Aí depois eu botei, não tem nada a ver, vou botar o investigador paranormal Leviatã. Pronto. E foi melhor, teve mais aceitação. Então, assim, a minha maior inspiração em termos de conhecimento do fenômeno paranormal foi do Padre Quevedo, né? De conhecimento. Mas da investigação mesmo em si, eu não teria essa pessoa para se exemplar na investigação paranormal. Eu poderia dizer que os investigadores sérios, pesquisadores sérios, né, americanos, eles são muito bons, entendeu? Porque eles se propõem a desvendar realmente o mistério. E aqui eu não saberia citar o nome de nenhum deles, mas eu poderia citar um bem moderno, não é? Que não moderno, mas um clássico que é Jacques Chirac, seria uma inspiração, porque também é parapsicológico, entendeu? Mas assim, Sim, já ouvi falar. da turma moderna, assim, para mim não ser injusto, da turma, não vou dizer uma inspiração, porque eu acho muito forte. Da turma moderna, viu? A Rosa Maria Sim. e o João, eu não vou dizer que são uma inspiração, porque eu acho muito forte, né? Inspiração mesmo era o Padre Quevedo para mim, mas a Rosa Maria e o João, do Investigação Paranormal, eu não vou citar como inspiração, mas eu vou citar como um exemplo a ser seguido. E a Rosa Maria, eu conheço ela, não existia na internet, conheço assim, da televisão. Entendeu? Ela sempre era chamada na televisão e acabou sendo pronto. Acabou sendo um referencial. Eu não vou usar a palavra inspiração, vou usar uma referência, né? São uma referência, sim, na pesquisa, na investigação paranormal séria. Rosa Maria e João, do Caça Fantasma Brasil, que começou, para ver como eu conheço eles há muito tempo, que começou, era Visão Paranormal. Não é nem Caça-Fantasma Brasil. Eu até acho que deveria continuar como Visão Paranormal, porque Caça-Fantasma fica uma coisa muito que você relaciona ao filme, não é? Mas eles são, sim, um referencial. Para mim é um referencial, viu? Levi, nós sabemos que essa prática, né, não é tão reconhecida ainda, né, por todos, por poucos. E eu acho que muita gente tem curiosidade. Eu não sei se você sobrevive só disso ou se você tem alguma profissão fora a parte e se pretende no futuro investir só nessa carreira de paranormal. Então, veja bem, eu acredito que hoje, pouquíssimos investigadores paranormais vivem só disso. E eu acho que esses grandes canais, né, que já estão aí com mais de 100 mil inscritos, estão com 500 mil, 700 mil inscritos, e geralmente são os que não fazem investigação paranormal, eles fazem apenas uma espécie de... São canais de assuntos paranormais, mas não Sim. são de investigação paranormal.
Eu acho que esses canais, esses caras sobrevivem disso, porque eu tive vendo aí que parece que o AdSense do YouTube, para quem tem essa quantidade aí de inscrito e uma boa visualização, e eu vejo aí esses canais botando 3, 4 vídeos por semana, 3, 4 vídeos por semana, eu acho que esses caras sobrevivem. E eu não, eu muito pelo contrário, viu? Uhum. Eu não sei nem se existe a palavra, eu não sobrevivo, né? De jeito nenhum, eu não vivo, eu não faço, eu não sobrevivo, né? Eles vivem disso, sobrevivem disso, eu não sobrevivo, eu tô quase morrendo nisso. Vocês entenderam aí o trocadilho, né? Sim. Então, assim, o que a gente já consegue mesmo com a nossa profissão, com o nosso trabalho, a gente já investe nisso, entendeu? Entendi. Então não estou sobrevivendo, não, de jeito nenhum. Eu Ma- não estou nem sobrevivendo, viu? Mas com certeza, comparado a você que já vem de um tempo, né, como paranormal, com certeza hoje em dia pode ser até melhor por conta das redes sociais, do YouTube em si, e vocês têm uma maneira de mostrar o trabalho de vocês, serem reconhecidos de fato, né, e conseguir viver disso, né? Comparado a antes, que eu acredito que antes não tinha tanta mídia, né? Só se você Não, tivesse um caso muito conhecido, ou fosse ali na onda do Chico Xavier, que naquela época, depois do Chico Xavier, né? Estourou vários isso. anormais atrás dele. Na verdade, antigamente, se a coisa não anda tão bem agora, né? Imagina antigamente. Antigamente é que não tinha como você nem ter perspectiva. Hoje tem uma perspectiva, né? Se o canal conseguir ter uma boa quantidade de visualização inscrito pelo canal em si. E a divulgação da mídia social é muito grande. Quer dizer, a mídia social hoje ela é uma ferramenta poderosíssima. Ninguém quer saber mais nem de televisão. Eu, pelo menos, não quero saber de televisão. Vocês querem? Ninguém. Não. Ninguém. Não quer saber só de isso, ó, só quer saber de rede social. Então, assim, claro que a rede social hoje ela passa a ser a principal ferramenta para a gente. E é claro que eu pretendo, né, receber alguma coisa por isso. Alguns trabalhos, viu? Eu faço alguns trabalhos de limpeza espiritual, de pessoas e de algum feitiço. Eu sou especialista em desmanchar feitiço. Aí é onde entra alguma coisinha, mas não é todo dia, nem toda vez, às vezes uma vez no mês, às vezes não entra. Aí é onde entra alguma coisinha que a gente também investe mais ainda no canal, viu? Mas aí a gente sobrevive mesmo no nosso trabalho, viu? Eu sou professor, sou técnico de informática e a Legal. gente vai sobrevivendo mesmo da nossa área mesmo, viu? Eu tenho uma cliente perfeita para você depois, no privado, ali passar o contato. Pois olha, sou especialista em desmanchar feitiço e limpeza espiritual de casa, e são muitas pessoas satisfeitas. E assim, viu, eu não tenho interesse só de chegar e pegar o cliente, o dinheiro e desaparecer. Não. Olha, vocês não imaginam o tanto de pessoas que me procuram para fazer determinados trabalhos e eu dispenso, porque eu sinto que a pessoa não vai colaborar não vai colaborar espiritualmente, não financeiramente, ela não vai colaborar espiritualmente, ela vai pagar o trabalho, mas ela vai atrapalhar espiritualmente. Coisas que eu não faço, trabalhos que eu não faço, orientação espiritual que eu não faço, que eu poderia muito bem dizer, não, eu faço tudo, de repente está com a grana aí, mas aí, daqui a uns dias eu ia me queimar. E é isso uma coisa que eu não quero, entendeu? Agora, Leviatã, sobre isso, eu queria te perguntar algo. Se, se essas pessoas, né, que, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela foi no consultor, no caso, e ele disse que ela tinha 17 entidades sobre ela, ou não entendi muito bem, né? E ela faz muito trabalho, entendeu? Né? Ela mexe muito com essa parte da Umbanda, fazendo muito trabalho e tal. Você acha que isso é capaz de atrair essas entidades ruins para a pessoa? Também, porque ela está envolvida ali no meio. Então ela acaba também atraindo alguma coisa, não é?
Como disse o Friedrich Nietzsche, né? Eu acho que foi Friedrich Nietzsche, de tanto você combater os monstros, você pode se tornar um monstro. De tanto você olhar para o abismo, você pode ser tragado por ele. Então, é uma tendência natural, não é, que você acaba atraindo. Então, assim, para a pessoa não ser atraída, ela tem que ter uma concentração espiritual, uma vibração muito forte e uma maturidade espiritual muito grande. Que aí eu não sei como é que é ela aí, né, nessa questão. Mas Não tem. pode ser, não tem, não. Se for uma pessoa Não aleatória tem. que anda aventurando, só fazendo para cá, fazendo para lá, fazendo para cá, fazendo para lá. É uma pessoa que surfa por religiões alheias e tentando de tudo para querer conquistar o que ela quer, entendeu? Então É um pouco, ela anda bem perturbada com isso. tá na hora dela ter um caminho único, ou uma orientação única, um consultor, um pai de santo único, uma religião única, que ela vai acabar, no final das contas, ela vai acabar numa situação complicada, né? Às vezes até perturbada mentalmente. A pessoa perde o discernimento, né, do que é o certo e o errado, né? Com certeza, perde sim. Ô, Levi, eu queria saber mais sobre ferramentas. O que tem de ferramenta para quem está começando nessa parte de investigador paranormal? Então, legal demais, né? Agora a gente está entrando mesmo na área de investigação paranormal. Então, veja bem, como eu te falei lá no início, no começo eu não queria utilizar as ferramentas porque eu queria implementar um estilo de investigação espiritual sensitiva. Mas como não estava muito a moda, vamos dizer assim, a moda é ter os equipamentos, então eu resolvi aderir, entendeu? Só que, veja bem, eu não havia aderido no início, não era porque eu achava que não tinha importância. Eu sempre achei importante, entendeu? Mas, assim, eu queria tentar emplacar um novo estilo, que estava dando certo, entendeu? Mas estava tendo muita cobrança, muita cobrança. Olha, tu pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pode fazer a investigação sensitiva e fazer a segunda parte da investigação com os equipamentos, e vai agregar os dois públicos. E eu disse, sabe o que é isso mesmo? Por que não agregar os dois públicos? Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, uso o Spirit Box, o K2, e uso a capacidade sensitiva, que todas as minhas investigações ela vai nesse parâmetro. Então, não mudou nada, foi melhorar, beleza. Então, o público me mostrou que eu estava nesse sentido, eu estava errado, e errado entre aspas, claro, né? E que eu precisava também entrar nessa questão dos equipamentos, né? Então, assim, o K2 e o Spirit Box, eles acabam sendo os mais populares, entendeu? Eles acabam sendo os mais populares. Por quê? Porque o K2, ele é um equipamento muito eficiente, porque ele é um medidor de campo magnético. É importante a pessoa entender que o K2 ele não foi um equipamento exclusivo feito e desenvolvido para detectar fantasma. A função do K2 é detectar campo magnético. Ele é uma ferramenta convencional, que se você quer saber onde tem magnetismo, energia numa parede, você coloca o K2 e ele vai oscilar. Inclusive eu tenho um vídeo que vai ser publicado ainda, explicando tudo sobre o K2, fazendo as experiências, tudo certinho, entendeu? E o K2 ele é isso. Então assim, as pessoas pensam que o K2 ele é um equipamento desenvolvido para caçar fantasma. Não. Ele é um equipamento convencional, uma ferramenta convencional, como um alicate, como um medidor de temperatura, que ele é feito para uma finalidade. Porém, utiliza-se ele de uma forma gigantesca, né, para se fazer essa prática, porque a maioria dos pesquisadores paranormais acreditam que os espíritos, as energias, os espíritos, claro, né, eles liberam, eles emanam energia magnética. E se eles emanam energia magnética, o K2 é capaz de captar. Nas minhas investigações paranormais, isso está comprovado. São captadas, entendeu? Então, assim, esse é o K2, é uma ferramenta bastante utilizada. Aí tem o Spirit Box,
se você me permitir, eu já dou um pouquinho da explicação, pode ser também? Pode. Então, o Spirit Box. A maior confusão está no Spirit Box, porque um diz, o Spirit Box do caçador tal é melhor do que o do fulano. O investigador tal usa outro Spirit Box. O Spirit Box do aplicativo não funciona. De fato, tem aplicativo que é só ilustrativo, né? Já vem com tudo dentro, programado. Mas tem aplicativo que não. Ele pega a faixa da rádio FM, veja bem, o que é que o aplicativo ele faz? Ele é responsável para pegar a faixa da FM, liberar a faixa do rádio. Por isso que o celular tem que ter a FM local, ele tem que ter a capacidade de pegar a FM. Se ele pegar uma FM, o rádio AM, ele serve para usar o Spirit Box, porque o aplicativo ele vai liberar essa faixa de FM, que é por aí onde vai entrar as ondas e vai captar as possíveis psicofonias, que são as vozes do além, entendeu? E é dessa forma que funciona. Aí tem o Spirit Box, que não é de aplicativo, ele parece com um gravadorzinho. Acho que vocês já viram, né? Eu não sei, não me lembro quem utiliza, mas eu já vi alguém usando eles aí. Até em programas americanos também. O que aquele equipamento é? Ele é o Spirit Box, sim, é o Spirit Box. Ele é um rádio comum, igual o rádio que você tem na sua casa, ou tinha, não sei se ainda tem. É igual o rádio que a gente tem, é igual o rádio que está no teu celular. A diferença é que ele já vem com o dispositivo que já deixa a faixa liberada, e essa faixa ela fica chiando, e é nessa faixa que fica chiando que vai ser captada as possíveis vozes. Ou seja, é a mesma coisa que faz o Spirit Box de aplicativo. O Spirit Box de aplicativo ele só tem a função de, quando você aperta ali o botãozinho, dele automaticamente procurar uma faixa livre, certo? Sem ter uma FM sintonizada, para captar as vozes, entendeu? Entendi. Então, sim, aí falou de outros equipamentos, né? Aí tem, depende do poder econômico do investigador paranormal, tem a lanterna de infravermelho, tem as câmeras de infravermelho, tem as canetas a laser. Eu tenho a caneta laser, eu uso muito pouco, mas eu tenho. E já a câmera, eu estou sem câmera de infravermelho. São tudo equipamentos importantes. Tem outros equipamentos que existem aí por aí afora. Tipo, tem um equipamento de radiestesia. Né? Geralmente esse equipamento de radiestesia, ou você faz ele com um pêndulo, né? Ou você faz ele com as varetinhas de metais, entendeu? E aí a pessoa, as varetas, ela vai te direcionando para o local. Também tem isso. Também tem um outro equipamento que ele é como uma antena, que vai ser mais ou menos isso aí da radiestesia. Então, assim, esses acabam sendo os equipamentos mais usados, os mais comuns, entendeu? E é o que vai mesmo, vai dentro do que a gente quer, que é ver, no caso com as lanternas ou câmeras de visão noturna, se comunicar com o Spirit Box e ver algum sinal no K2. Acabam sendo os principais, viu? Tem muita coisa aí fora que talvez a gente aqui nem saiba, eu nem conheço, mas tem muita... O medidor também tem um medidor também de temperatura, também tem medidor de temperatura, viu? Mas é um pouco mais difícil de ser utilizado. Ô, Levi, você falou do Spirit Box de aplicativo. Eu baixei um no meu celular para testar. E um dia, depois de uma gravação nossa, eu liguei aqui no meu quarto e perguntei se tinha mais alguém aqui comigo. E veio uma resposta, e respondeu na mesma hora que eu perguntei, e respondeu, pouca gente. Aí eu fiquei com medo e desliguei. Eu não sei se foi alguma coisa mesmo, ou sei lá. Cara, agora, veja bem, cara, raciocina aqui comigo. Por que eu passei a acreditar plenamente no Spirit Box de aplicativo? Primeiro, por essa explicação técnica
que o Spirit Box eu pesquisei, perguntei para alguns técnicos na área de celular também, de eletrônica, e falaram, ó, aqui, aí eu vejo, tem Spirit Box, é porque eu não lembro o nome dos Spirit Box que eu estou usando aqui, que é em inglês, né, é o rádio, não sei o quê, esse que eu uso, ele mostra, buscando a faixa da FM livre, ele faz mostrar, buscando a faixa da FM livre, entendeu? Então por que eu acreditei? Além da questão técnica, qual foi, depois da questão técnica, qual foi o outro ponto que mais fez eu acreditar? A mesma coisa que aconteceu contigo. A resposta é de acordo com a tua pergunta. Tu perguntou, poxa, tem mais gente aqui, mais pessoas aqui? Respondeu, pouca gente. Ou seja, mas tinha. Cara, tu não acha coincidência demais? Preste atenção. É interessantíssima a tua pergunta aí. Parece que é na igreja, não é na igreja ou é na encruzilhada da linha férrea, um desses dois aí. Tu não acha coincidência demais eu perguntar qual é o seu nome e a pessoa responder certinho na hora que eu terminei de perguntar? Tu não acha coincidência demais, não? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Na hora que eu terminei a pergunta, já veio a resposta. De acordo com tua pergunta. Sim. Não é isso? Então, é isso que eu fiquei assim, imaginando, gente, é coincidência demais. Na encruzilhada, eu só estava perguntando, tem alguém aqui? Quem é que está aqui? Aí eu falei uma outra coisa que eu não lembro, aí sabe o que foi que respondeu? Adivinha? Levi disse desse jeito. Nossa. Tá, me parece que é na encruzilhada da linha férrea, que fala claramente meu nome, Levi. Cara, como é que vai ter uma coincidência dessa na hora que eu estou usando esse equipamento falar o meu nome, cara? Então, assim, foi isso que me fez acreditar. Na investigação do Dia de Finados, que eu entro em contato com a mulher do Cruzeiro, eu pergunto, qual é o seu nome? Fala claramente, Rose. Poxa, voz feminina, Rose. Poxa, por que ele não respondeu madeira, sapato, cadeira? Porque dizem que o Spirit Box, tem alguns descrentes do Spirit Box, né, que diz que eles jogam palavras soltas, aleatórias. Poxa, mas toda vez que você faz uma pergunta, responde justamente o que tu pergunta. Então, verdade. Cara, é coincidência demais para ser coincidência. Então, para mim, o Spirit Box de aplicativo está aprovado. Você acha que, então, essa minha experiência foi mesmo alguma coisa? Olha, pode ter sido sim, porque, veja bem, nós não estamos vendo, mas nós estamos num paralelo direto com o mundo espiritual, né? Eu não sei qual é a história da sua casa, talvez a história da tua casa que você sabe, ou da onde você estava, era só a que você sabe, mas você não sabe o que é que tem mais além, o que foi aí há 100 anos atrás. Enfim, então, existe, pode ser que tenha alguma entidade apenas passando, que isso pode acontecer, algum espírito vagando, perdido, aleatoriamente, entrando de casa em casa, para até saber qual é a casa que ele estava, e de repente respondeu isso aí, né? Quer queira, quer não queira, o Spirit Box ele é um elo, ele estabelece uma conexão. Então, assim como o tabuleiro Ouija, eu não acho bom brincar, com o Spirit Box também não acho muito bom brincar não, viu? É isso que eu iria lhe perguntar, se você não aconselha que as pessoas tentem mexer com isso, né? Não aconselho nem com o jogo do copo, nem com o Spirit Box, nem com o K2, nem com o K2, assim, a gente até releva, porque você pode pegar o K2 e botar perto do teu computador, da fonte do teu computador, que ele vai oscilar, né? Até que dá para a gente relevar. Mas assim, poxa, tu tá distante de qualquer coisa que possa emitir o magnetismo. Aí tu vai e pergunta. Se tiver algum espírito aqui, eu peço que dê um sinal aqui no K2. Aí o K2 oscila na mesma hora. Aí, meu amigo, é de arrepiar, não é? Ô, Levi,
Sim, pois não. Final de semana eu faço um churrasco com meus amigos e a gente resolve querer fazer a brincadeira do copo, ou do compasso, ou outro por aí. Vocês vão querer fazer? Não, por exemplo, aí depois que eu fiz, aí passou um dia, você recomenda algum tipo de banimento para isso, algum tipo de limpeza, alguém que já Ah, fez? deixa eu ver se eu entendi. Parece que vocês fizeram a brincadeira do copo, aí tá perguntando se eu recomendo algum tipo de limpeza, né? Ou é se Isso, fizer. o banimento. Se Isso, para quem já fizer fez. para quem já fez. Olha, se a pessoa ela estiver sentindo perturbações, ela tem que fazer algum tipo de ritual de acordo com a religião e a crença dela, né? Porque também eu não vou chegar aqui e dizer que é só de acordo com meu ritual, minha crença. Não, de acordo com o que ela acreditar. Se ela acredita que a religião dela é a religião evangélica, ela chega lá e fala, pastor, olha, eu estava brincando com um copo, a brincadeira do copo aí de espírito, não estava me sentindo bem. Faz uma oração aqui para melhorar. Aí, entendeu? Se for no padre do mesmo jeito, ou na Umbanda, no Espiritismo. Aconselho sim, se tiver feito e sentido alguma perturbação. Mas não, se a pessoa não está nem aí, não está sentindo nada, então não há necessidade, viu? Perfeito. Não sei se vocês já ouviram falar um filme chamado O Jogo dos Espíritos, é o Jogo do Espírito. O Ouija, todos esses filmes de Ouija, eles são interessantes, mas eu acho eles muito exagerados, entendeu? E o Jogo dos Espíritos, por que que eu acho que é o melhor filme de Ouija? Cara, porque antigamente, os terror de antigamente, eles não tinham esse exagero que tem esses hoje, entendeu? E os terror de antigamente, os filmes de terror de antigamente, ele era muito tenso, ele não tinha muita fantasia, e ele era muito tenso mesmo, ele mexia com o teu psicológico. Cara, se tu assistir o Jogo dos Espíritos, nunca mais na tua vida tu vai querer brincar com a brincadeira do compasso, da Ouija, do Charlie Charlie, porque são todas uma versão do outro, né? Esses dias eu tava assistindo um canal assim aleatório sobre ferramentas e eu vi um rapaz utilizando um gravador digital. Ele estava perguntando se tinha algum espírito na casa dele e ligava o gravador e depois ligava o gravador, gravava e depois repassava. Até que uma hora saiu uma resposta e ele ficou meio assustado e terminou com o vídeo, né? Então, eu até te agradeço por essa pergunta, porque eu esqueci de falar do gravador. Eu até falei do gravador quando eu disse que o Spirit Box ele parecia com um gravadorzinho preto, né? Mas assim, eu uso o gravador, rapaz. Como é que eu esqueço de uma coisa dessa? Eu uso o gravador. Se você for assistir a algumas investigações paranormal minha da igreja, de alguns cemitérios, todos eu estou usando o gravador. O gravador ele é uma ferramenta poderosíssima. Então, assim, o Spirit Box, ele pode ser um gravador, pode ser um rádio normal, pode ser teu celular. Pronto, pode ser também o gravador do teu celular. Pode ser também. Todos podem ser um Spirit Box, entendeu? Todos podem ser. É. Sim. Então, a experiência dele aí, ela é viável. Gravador também é uma ferramenta poderosíssima para a investigação paranormal. Vocês falaram de ferramenta e você lembrou aí do gravador, viu? Então a experiência dele pode sim ser autêntica, viu? É válida. Tem só mais uma pergunta. Tudo bem, pode fazer. Mas daí não é a parte de ferramenta, é mais a parte sensitiva. É só tu que é sensitivo na tua família ou tem mais alguém? Não, não só eu mesmo. As pessoas, elas são católicas, elas não gostam nem de estar envolvida e mexendo com essas coisas. Eu tenho quase que uma identidade secreta, não é? Eu assim, eu sou um Clark Kent Cara, quente. do paranormal. Eu tiro os óculos, aí me transformo em outra pessoa. Mas assim, eu tento ser o mais discreto possível. Mas as pessoas já imaginam, não, todo mundo na família sabe que eu sou ligado na coisa, mas eu não sou, eu sou um pouco enrustido, na família eu sou enrustido na questão paranormal, viu? Mas todos sabem que eu sou apaixonado pela coisa. E agora o Indicação do Mal. Indicação do Mal.
Bom, filmes, eu já falei um bocado aí, né? Já falei um bocado aí, não foi? De filme, Jogo dos Sim. Espíritos, falei do Linha Mortal, né? E vou indicar o canal então, se alguém quiser, como eu já falei demais dos filmes, eu vou indicar o meu canal, Investigador Paranormal Leviatã, e é investigação paranormal com seriedade, viu, gente? Não é brincadeira, não é corre-corre, é investigação paranormal com seriedade. E esses temas que eu esclareci muitas coisas aqui para vocês, de acordo com as minhas pesquisas, claro, né? Eu não sou dono da verdade absoluta, estou aberto, sim, a outras questões. Esses temas, esse diálogo, a gente também a gente mantém lá no canal, nas investigações também explicando. É uma investigação explicativa, séria, com cunho técnico e parapsicológico e espiritual, viu? Então eu indico o canal Investigador Paranormal Leviatã. Você tem redes sociais do canal? Uso o Facebook, sim, e o Instagram. O Facebook é Sensitivo, Leviatã Sensitivo, né, no Facebook. No Instagram é Leviatã Oliveira, Leviatã com T-H-A-N, Leviatã Oliveira, em inglês, né, o Leviatã. Então a gente segue lá para quem gosta, né, desse assunto, que quer ficar inteirado. E principalmente o canal. Principalmente tem vídeos super interessantes lá. Eu vou indicar agora. Gente, eu queria indicar um filme que saiu agora em outubro, que no episódio passado eu indiquei um de terror que tem a ver com o mundo atual, né? Tecnologia, que é o novo filme do Chuck. E dessa vez eu vou indicar A Hora da Sua Morte, que é um filme no qual as pessoas começam a baixar um aplicativo que ela diz a hora que você vai morrer e o dia. E as pessoas começam a morrer de acordo com esse aplicativo, né? Começam uma espécie de entidade movida por esse aplicativo. Começam a pegar as pessoas. É bem interessante. Quem quiser dar uma olhada. Interessante mesmo. Interessante. E não está muito longe de surgir um aplicativo nesse rumo aí, não, viu? Sim, e eu gosto muito desse filme de terror atual com essa pegada de Black Mirror, né? Que é bem mais próximo do real, né? Da realidade que a gente vive hoje, né? Então, eu vou fazer uma indicação aqui. Eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido essa série que está na Netflix, é Marianne. Ela é uma série que fala sobre um caso de uma escritora e ela se depara de repente com uma pessoa do passado dela, uma amiga dela, e se suicida na frente dela. Aí a partir daí ela retorna para a cidade dela, natal, e onde começa a acontecer alguns casos meio estranhos, né? Envolvendo uma bruxa que dá nome à série, Marianne. É bem interessante, ele tem uns casos, no decorrer tu acaba percebendo ali alguns casos de possessão dessa bruxa e tal, é bem interessante. Eu gostaria de indicar também o canal do nosso convidado de hoje, o canal Investigador Paranormal Leviatã. O canal dele é muito bom, tem vídeos muito interessantes. Acessem lá o canal dele, se inscrevam, curtam e compartilhem o conteúdo, é muito legal. Eu queria dizer obrigado, agradecer ao nosso convidado por ter dado um tempinho pra gente, né? E isso foi muito legal, muito obrigado mesmo. Legal, pois olha, obrigado aí, tá? Muita paz, muita luz para todos vocês e precisando de mim é só chamar, viu? Que a gente está à disposição aqui para outro bate-papo, tá? Boa noite, paz e luz para todos. Boa noite. Obrigado, boa Levi, noite. boa noite. Muito obrigado, valeu. E esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, @opoltercast no Instagram e no Facebook. Nós gostaríamos também de interagir com vocês. Você que tem algum conto, algum relato, manda pra gente no nosso e-mail, opoltercast@gmail.com, ou mande nas redes sociais. E não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso conteúdo no YouTube. Nós vamos ficando por aqui e esperamos vocês no nosso próximo episódio.